do Senhor. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e o espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. E você diz comigo: meio morto. Meio morto. Louvado seja Deus. Eu pedi para os irmãos se coloquem de pé. Peguem na mão dessa pessoa mais perfumada que está do seu lado. Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus, nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Papai querido Senhor, eu creio que esta noite o milagre irá acontecer, pois eu sei, grande Pai, aleluia, que Tu conheces o coração do Teu povo, Tu sabe tudo aquilo que cada um aqui tem passado, ó Deus. Papai querido Senhor, também já tenho a plena consciência que daqui a alguns minutos, aleluia, esse lugar vai ficar pequeno, da glória que o Senhor irá derramar sobre as nossas vidas, Senhor. Papai querido Senhor, é o seu nome que exaltamos, pois em Ti é toda a honra, e toda a glória e todo o louvor, Senhor. Papai querido Senhor, também quero fazer a Ti um pedido, para que aquele coração que está acorrentado, aquela pessoa que não tem nem força para adorar a Ti esta noite, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha quebrantando tudo agora, para que toda corrente, todo laço, toda seta, tudo aquilo que Deus tem colocado na boca dele para tentar tirar a adoração que é sua, Senhor, nesse momento eu repreendo. Manda agora, Deus amado Senhor, Teus anjos com brasas na mão, para que onde estiver um crente pentecostal venha receber a Tua glória, em nome de Jesus. E você aceita aplaudindo o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é bem verdade que esses versículos que nós acabamos de fazer menção é bem conhecido da igreja. Todos nós já ouvimos pessoas falar acerca dessa parábola em que Jesus de Nazaré, enquanto estava em seu ministério, ensinava o povo. Jesus, além de ele ter algo diferente, Jesus, além de fazer milagres e prodígios onde pessoas não acreditavam que iria ser possível, ele tinha uma didática diferente. Jesus, ele tinha uma forma de ensinar que as pessoas paravam horas e horas para ouvir aquele nazareno a mencionar as palavras que o Todo-Poderoso colocava na sua boca. Interessante que essa forma de ensinar que Jesus ele tinha perpetuou, pois de certo hoje, quando abrimos nossas Bíblias, damos de cara com aquilo que Jesus falava e ensinava na época em que estava em terra. Interessante que Jesus ele sempre tinha uma resposta certa para aqueles que precisavam. Alguns entendiam, outros não entendiam, mas sempre era a resposta e a forma exata de ele ensinar. E aqui, quando Jesus ele fala aqui dessa parábola, podemos ver então que Jesus estava ali a ensinar, quando de repente veio um homem, um certo doutor da lei, que conhecia os preceitos, conhecia todas as leis que existiam. E assim aquele homem, por certo de tentá-lo, tentar o conhecimento de Jesus, então ele disse para Jesus: O que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus ele sabia que aquela pergunta que ele fazia para ele era apenas para tentá-lo, para assim ver se realmente ele era o Filho de Deus. Então Jesus ele diz para aquele homem, e assim coloca uma parábola para que aquele homem venha então entender o significado da vida eterna. Podemos ver então que falamos aqui sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola nos fala sobre um homem então que estava a descer de um caminho. Então quando de repente veio homens e assaltaram eles, roubaram aquele homem, bateram naquele homem, então deixaram ele naquele local meio morto. Quando eu estava a meditar a respeito dessa parábola, muito me chamou a atenção essa frase: meio morto. Meio morto, sabemos que não é morto e nem vivo. Ou seja, aquele homem estava num estado em que não sabia se iria morrer ou se ia viver.
Interessante que hoje em dia, ao olharmos para as igrejas, para os templos, vemos pessoas dessa forma. Me explica por quê? Como assim meio morto? Pessoas que têm boca, mas não abrem para adorar. Pessoas que têm olhos, mas não conseguem enxergar o que Deus quer fazer. Pessoas que têm perna, mas não conseguem sair do local. Porque o inimigo é isso que ele faz. Ele tenta projetar em tua vida uma decepção. Ele tenta colocar em seu coração um desejo de querer parar, um desejo que você não é capaz. E assim, sem querer, se colocamos no estado de meio morto. Certa feita estava ouvindo na rádio um testemunho de um homem que dizia que estava então numa igreja em que as pessoas estavam parecendo ciborgues. Ciborgues são pessoas, ou seja, seres que não existem na verdade, né? Seriam homens, meio homem e meio máquina. Ou seja, pessoas que faziam tudo programado. Entrava no culto, sentava em seu local, levantava para orar, dava o seu dízimo, levantava a mão, sentava, ou seja, todos os movimentos premeditados. Mas a igreja do Senhor eu sei que ela é diferente. O mundo ele tenta de qualquer maneira mudar a nossa rotina, ele tenta projetar em nosso coração vontades, para que assim nós venhamos o quê? Ser rotineiros, louvado seja Deus. E dessa forma não sabemos, e assim acabamos nos encontrando no estado de meio morto. Aquele homem então estava ali, meio morto, ou seja, não sabia o que iria acontecer dali para frente. E assim somos nós, quando nos encontramos no estado de meio morto, não sabemos se vamos sim conseguir a vitória, ou se vamos estar no mesmo local onde estamos agora. O interessante é que, aleluia, que esta noite eu vim aqui, como boca do Senhor, para dizer a você: o inimigo ele até tentou e pensou que você ia entrar aqui esta noite e sair da mesma forma. Mas eu creio no Deus onipotente. Eu creio no Deus onisciente. Eu creio no Deus que não há muralha, não há barreira. Não existe nada que pode além da palavra dele. E eu creio, e eu profetizo sobre a tua vida esta noite, aleluias, que o que o inimigo falou que você não ia acontecer, não ia alcançar, aleluias, o Senhor vai te entregar esta noite numa bandeja. Louvado seja Deus. Não depende de mim, não depende de cadeiras bonitas, não depende de um som bom, não depende de instrumentos bons, não depende de terno bonito, de sapato bonito, não depende de casa bonita, não depende de conta gorda, não depende de nada disso não, aleluias. O que o Senhor precisa para operar o milagre na sua vida é a sua adoração. Você que determina a sua vitória, não é o inimigo não. Você que determina onde você vai chegar. Alabaçuia, mundocaia. Se o Senhor te colocou nessa prova, é porque Ele sabe a sua capacidade. Se o Senhor te colocou nessa peleja, é porque Ele sabe que você é capaz de passar e cantar o hino da vitória. Hoje em dia vemos pessoas dizendo assim: ah lá, irmão, vai ter aquela campanha lá, a campanha da casa. Vamos lá que eu sei que vai acontecer o milagre, vamos lá. Ah lá, irmão, agora a campanha da chave ungida. Meu Deus do céu. Pessoas estão procurando, aleluias, bens materiais. Pessoas estão procurando coisas passageiras, aleluias. Pessoas estão procurando felicidades momentâneas. Mas o que o Senhor tem para você não se limita numa estrutura de ferro. O que o Senhor tem para você não se limita numa estrutura de madeira, uma estrutura de uma casa, não se limita numa conta gorda. O que o Senhor tem para você não se limita em pessoas que falam: ei, vamos junto. O que o Senhor tem para você te aguarda, é o galardão que está no céu. E eu creio que a igreja escolhida irá adorar, irá encontrar o noivo nos céus. Seja Deus, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos dando mais valor para a matéria. Estamos dando mais valor para as coisas passageiras, aleluias. E estamos esquecendo da santificação. Verdade, meu Deus. Da glória. Hoje em dia entramos em igrejas, pessoas que choravam, se derramavam aos pés do Senhor, não conseguem mais. Pessoas que não contavam um segundo para dar hora de ir para a igreja. Não, hoje chega só atrasado.
E o tempo está passando. E Jesus está voltando. Poderoso nosso Deus. Aleluia. Meu Deus. Mas eu tenho certeza, aleluia, que esta noite, essa igreja que está aqui, esse povo que se encontra junto a clamar, aleluia, é um povo, aleluia, que busca e que quer um lugarzinho na nova Jerusalém. Não se preocupe se agora está ruim. Não se preocupe se você olha para frente e não vê saída. Não se preocupe se não tem recurso para você continuar a sua mãe. Apenas adore, porque o crente que está firmado na palavra, ele não está preocupado com aleluia, sintonia. Ele não está preocupado com palavras que venham o desencorajar, não. O crente que está firmado na palavra, aleluia, ele está na prova, está adorando ao Senhor. Ele está no vento, ele está adorando ao Senhor. Está tudo dando errado, ele está adorando ao Senhor. As portas se fecharam, ele está adorando ao Senhor. Porque o crente que sabe, aleluia, o Deus a que ele serve não se deixa abater por gigante. Aleluia. E então aquele homem, aleluia, saiu de Jerusalém. Interessante que ele fala aqui, então ele pegou o caminho de Jericó. Ou seja, ele estava indo para uma cidade que por certa feita era amaldiçoada por Deus. Porque então ele estava em Jerusalém, um local abençoado, e estava saindo para outro que tinha má fama. Muitas das vezes estamos no lugar certo. Certa feita eu estava lendo sobre a passagem do paralítico de Cafarnaum. Aquele homem estava num local que por certo nome tinha como nome de Tanque de Betesda. Tanque de Betesda, por seu significado, é casa da graça. Ou seja, ele estava no local certo, mas com as expectativas erradas. Como assim expectativas erradas? A Bíblia nos fala que aquele homem estava então 38 anos esperando o seu milagre. Se ele estava no lugar certo, por que então o milagre demorou tanto? Porque ele estava com as expectativas erradas. Louvado seja Deus. Ele esperava que viesse alguém e o pegasse, para assim colocar naquele tanque, para assim ele poder receber o seu milagre. E hoje vemos muito isso. Pessoas que estão no lugar certo, mas estão com as expectativas erradas. Se aquela levita não cantar aquele louvor de vitória, eu não vou abrir a boca para adorar. Se aquele pregador não pregar aquela mensagem de vitória, eu não vou levantar a mão para adorar. Se aquela igreja não tiver poltronas com uma almofada, eu não vou levantar a boca e nem vou adorar. Aleluias. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, aleluias. O que depende, aleluias, é só você. É você abrir e falar: Senhor, eu não estou preocupado se a parede é amarela, se a parede é branca. Eu não estou preocupado se o chão é branco, se o chão é cinza. Eu não estou preocupado se o pregador tem teologia, se a cantora tem CD. Eu estou preocupado no meu milagre. E se você abrir a boca, e se você crer, o Senhor vai fazer o impossível na sua vida. Aleluia. Expectativas certas. O local certo é esse. É a casa do Senhor. O local certo é esse. Quem disse que você ia entrar e ia sair da mesma forma? Quem disse? Quem disse, aleluia? O lugar certo é esse. O Senhor que se faz presente. Aleluia. Eu nunca vi, aleluia, Deus depender de levita, Deus depender de pregador, Deus depender de tempo, Deus depender de terno, de carro, de hermenêutica, de homilética. Eu nunca vi Deus depender disso para fazer um milagre na sua vida. O que o Senhor depende, sabe o que quer? É apenas um coração de adorador. E eu tenho certeza que essa igreja tem isso. Aleluia. Eu tenho certeza que essa igreja, aleluia, tem isso. Eu tenho certeza que você não entrou aqui à toa para sentar aí, para ficar olhando um cara e borrar para o outro, não. E sim, porque você veio adorar ao Senhor. Porque o crente, aleluia, que entra na casa do Senhor, o propósito é esse: toda honra, toda